Boa noite. Boa noite. Sérgio Moro condena operadores de propinas do PMDB e sócios do Grupo Chaim e decreta a prisão preventiva de ex-gerente da Petrobras, também condenado. Temer devolve mais 8 ministros à Câmara para barrar denúncia. Na semana que vem, deputados decidem se autorizam o Supremo a analisar as acusações. Filho de PMs mata 2 colegas de escola com arma dos pais em Goiânia. Outros 4 adolescentes estão feridos. O motivo teria sido bullying. Venda apressada de imóveis reforça suspeitas contra coronel da PM Paulista. Ele é investigado por desvios de 200 milhões de reais em contratos. Uma operação nacional contra a pedofilia pela internet prende 100 pessoas e encontra 150 mil arquivos de pornografia infantil. Fãs do U2 não se importam de pagar caro pelo show, mas reclamam dos flanelinhas. Como sempre, estacionar na rua representa risco ao veículo e ao bolso. O Jornal da Gazeta está no ar. Foram presos hoje 2 suspeitos do assassinato de 2 crianças encontradas dentro de um carro num terreno abandonado em São Miguel Paulista, na Zona Leste. Segundo a Polícia Civil, um deles teria confessado o crime. Os corpos foram enterrados hoje. Os 2 homens foram presos nesta manhã. Marcelo Pereira de Souza foi indiciado por sequestro, estupro de vulnerável, homicídio e ocultação de cadáver. Segundo a polícia, ele confessou o crime. Contou que na tarde do dia 24 de setembro, ele e Everaldo Jesus dos Santos bebiam em um bar na favela do Jardim La Pena, na Zona Leste de São Paulo, quando decidiram atrair Adriele Melporto e Beatriz Moreira dos Santos, de 3 anos, para um barraco, onde foram mortas e estupradas. Na verdade, eles já estavam de olho nas 2 meninas, por conta de elas ficarem sempre ali na comunidade muito vulneráveis, sem vigilância dos seus responsáveis. E ambos revelaram que têm atração sexual por crianças. Marcelo já cumpriu pena por estupro de uma criança. Everaldo prestava depoimento nesta tarde no Departamento de Homicídios da Polícia Civil. Foram eles os 2 homens encontrados na última segunda-feira pela Polícia Militar, presos e torturados em um barraco da favela. Eles disseram que estavam sendo acusados na comunidade de terem praticado os crimes contra as crianças. Na ocasião, foram ouvidos como vítimas e liberados. O cenário era muito complexo, então a gente tinha que ser muito preciso, né? Porque nós trabalhávamos com diversas possibilidades e com vários suspeitos. A polícia diz que mesmo depois de soltos, os 2 continuaram a ser monitorados. Mas foi a mulher de Marcelo quem decidiu entregar o marido, que havia confessado a ela que participou das mortes. Ainda são aguardados laudos da perícia técnica que possam confirmar a presença dos 2 suspeitos na cena do crime. Os corpos das meninas foram encontrados no Dia das Crianças pelos próprios moradores do local em um furgão roubado que estava em um terreno abandonado. Ontem, a identidade delas foi confirmada pelo Instituto Médico Legal. Mel e Bia foram enterradas hoje no Cemitério da Saudade, na Zona Leste, em clima de comoção. Flanelinhas cobram preços abusivos para quem quer estacionar o carro na rua perto de grandes shows e eventos aqui em São Paulo. Ontem à noite, a nossa equipe flagrou esse mercado ilegal momentos antes do show da banda U2 no estádio do Morumbi. Ingresso mais barato, R$ 260. Só que para quem veio de carro, o passeio sai mais caro, muito mais caro. Quanto que é aí? 150. 150? Não faz menos não, tava 100 ali atrás. Faz 150. Os flanelinhas vão surgindo aos montes, alguns até com coletes de identificação para dar credibilidade a esta cobrança ilegal. Quanto que é aí? Fazer R$100 para você. Quanto? 100. Nesse mercado de loteamento de vias públicas, a concorrência é grande e chorando tem desconto. Estaciona com nós aqui. Quanto que é? R$100, leva a chave tranquilo. 100? Isso. Tá. Pra pensar, o outro falou 100 ali também. Vou fazer 80 pra vocês. Alguns flanelinhas grudam no veículo e até correm atrás para tentar convencer os motoristas. Tem até vagas diferenciadas. Na guarita aqui, ó, nós cobra 100.
O que é guarita? Na guarita é armada, guarita armada. Guarita seria um vigilante particular do bairro também envolvido no esquema. Eu vou deixar vocês na rua do guarita, mas vou falar pra você que você dá 100, eu vou dar 50 pra ele, porque ele fica até o final. Isso daí é uma extorsão, né? Porque o preço normal não é esse que eles cobram. Rodando com o carro, o preço vai baixando. Se é que dá para chamar de vantajoso achar uma promoção para deixar o carro na rua. Quanto que é aí? Hã? A vaga? Vou fazer pra você 50 de coraçãozinho. Mas aonde que é? Aqui, de frente ao hospital Albert Einstein. Quanto mais longe dos portões do Morumbi, mais barato. Pagaram quanto? R$30. 2 quilômetros daqui, lá na Eliseu, na Francisco Morato, bem longe. Tiveram que vir caminhando? Sim, 2 quilômetros. O estádio do Morumbi já é velho conhecido por ser deficiente no quesito acessibilidade. Aqui não tem metrô e as linhas de ônibus são insuficientes para atender um público estimado de 72 mil pessoas. Justamente sabendo disso, os flanelinhas se multiplicam por aí, mas o público parece estar cada vez mais vacinado contra esta prática. O Richard sabe bem disso e veio de aplicativo. Um evento como hoje, dá para cogitar vir de carro? De jeito nenhum. Nem pensar. Vai parar o carro aonde? Vai gastar uma fortuna, 10 vezes mais para parar o carro. É impossível, né? Já os amigos de Araras, interior de São Paulo, vieram de ônibus e depois caminhando. Andei mais ou menos uns 25 minutos para chegar até aqui. Bom, a Prefeitura informou que classifica esse tipo de ação de extorsão e que cabe à polícia investigar os flanelinhas. Procurada, a Secretaria Estadual de Segurança Pública ainda não se manifestou. Depois de 10 meses de problemas diários nos semáforos da cidade, o prefeito João Dória, do PSDB, lançou hoje um programa para tentar diminuir o tempo de conserto dos aparelhos. Hoje à tarde, tudo apagado neste cruzamento da rua Bento Freitas com a General Jardim, na região central de São Paulo. Muito semáforo quebrado, muito semáforo apagado, inclusive traz insegurança para os pedestres, né? Outro dia a gente não conseguia aqui na São João atravessar em função de o semáforo com a Praça Júlio de Mesquita estar apagado. Segundo agentes da CET, no local, 4 placas que mantêm o equipamento aceso foram furtadas. Casos como esse são frequentes. Todos os dias, centenas de semáforos param de funcionar por problemas diversos. Para tentar melhorar os serviços, a Prefeitura de São Paulo lançou hoje o programa Mutirão do Semáforo, que contará com eletricistas em motos. A ideia é que eles cheguem rápido às ocorrências para solucionar casos mais simples como queda de energia. A iniciativa foi implantada 10 meses depois de João Dória, do PSDB, assumir a prefeitura da cidade. O estudo técnico feito pela CET, com a operação das 3 empresas licitadas e mais o sistema que nós estamos lançando agora, o Semáforo Expresso, sim, é suficiente para que tenhamos uma manutenção adequada dos semáforos na cidade dentro desse tempo médio, limite de 3 horas de atendimento e no processo expresso de menos de 2 horas. A nova divisão começa a funcionar a partir de segunda-feira. São 5 motos da equipe de sinalização e 20 da equipe de operação estratégica. Para a Prefeitura, a situação dos semáforos não é uma crise e o principal motivo para tantas falhas é o vandalismo. Nós estamos trabalhando junto com a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana. Essa semana passada, a Guarda Civil já prendeu 2 caras que estavam roubando cabo, furtando cabo. Então, nós estamos fazendo um trabalho grande. O problema é que isso é muito pulverizado. São 17 mil quilômetros de via, 6.500 cruzamentos, eles vão ter mais liberdade do que nós. Com a ação das equipes nas motos, a Prefeitura espera diminuir o tempo de chegada de 30% a 40% até um semáforo com problema. Essa já é a 3ª tentativa da atual gestão Dória para agilizar os consertos dos semáforos da cidade. Outra novidade foi a parceria com o aplicativo Waze, que permite que os usuários mandem a localização de semáforos quebrados. O benefício é o seguinte, é a resposta rápida do semáforo operando, o cruzamento operando, ou com o nosso agente que chega lá e ele vai evitar o congestionamento por aquela negociação quando o semáforo está queimado, ou imediatamente recolocar ele em operação. O prefeito João Dória disse que a substituição dos semáforos antigos por equipamentos mais modernos será feita por parceria público-privada. O edital está previsto para abril do próximo ano. A coletiva frustrou os jornalistas sobre esclarecimentos a respeito da farinata, composto criado para o programa Alimento para Todos, lançado esta semana. Logo de início, o assessor de comunicação de Dória avisou que o prefeito não responderia sobre outro assunto.
Dória chegou a anunciar que a farinata seria um complemento da merenda nas escolas municipais, mas voltou atrás ontem, depois que o Ministério Público pediu a abertura de investigação. A Prefeitura e o Jockey Clube de São Paulo apresentaram hoje um projeto de requalificação de área do hipódromo, que fica no bairro Cidade Jardim, na zona oeste de São Paulo. Em parte do terreno de quase 600 mil metros quadrados, vai ser criado um parque público. Também está prevista a eliminação dos muros e o restauro das estruturas tombadas, como a cocheira, as tribunas e o antigo hospital. Torres comerciais e residenciais também devem ocupar parte do terreno. Segundo a Prefeitura, o projeto visa solucionar questões financeiras antigas entre o Jockey e a Prefeitura, além de beneficiar a população. A expectativa é que o projeto, com todas as intervenções, seja entregue até 2027. A seguir, crime em escola de Goiás. Adolescente entra armado na sala de aula e mata colegas. Sérgio Moro condena à prisão 7 pessoas, entre elas pai e filho, lobistas do PMDB. E no quadro Cara de São Paulo, a história de um cabo da Polícia Militar que vira o herói Capitão América para as crianças. Até já! Senhores, terminamos. Ai, amor, eu quero mais uma sessão. Eu também. Mas a gente tem que ver esse limite no cartão. É verdade. Vou lá fora ver isso. Ih! Tá se complicando, fera. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você consulta o limite do cartão sem gastar seu 3G. Na orelhinha, na orelhinha. Epa! Epa não. App. Bradesco, pra frente. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2018, paixão por comunicação. Super mês de outubro na Best Casa. Ofertas imperdíveis. A concorrência vai tremer. Lençol casal solteiro 170 fios por apenas R$ 9,99 cada. Porta-travesseiros 170 fios por apenas R$ 9,99 cada. Só R$ 9,99 cada. Chinelo Veste Casa por apenas R$ 9,99 cada. Toalha de banho só R$ 9,99 cada. É isso mesmo. Toalha de banho Veste Casa só R$ 9,99 cada. Tudo por apenas R$ 9,99. Não perca. Só amanhã na Best Casa. O Brasileirão vai chegando em sua reta final. E neste domingo, você confere as emoções dos principais jogos que movimentaram a rodada. Fique ligado nos lances de São Paulo e Flamengo, Grêmio e Palmeiras e acompanhe de perto todos os comentários dos craques do Futebol Debate. Mesa Redonda, neste domingo, 21h. O tenente-coronel suspeito de chefiar um esquema de fraudes em licitações no Comando Geral da Polícia Militar daqui de São Paulo vendeu vários imóveis assim que a denúncia começou a ser investigada. Os desvios ultrapassariam R$200 milhões. Quando teve os bens bloqueados no ano passado, o tenente-coronel José Afonso Adriano Filho só tinha 2 imóveis em nome dele. O que se descobriu agora é que outros 10, alguns em nome dos filhos, foram vendidos em série pela família a partir de 2012, quando os desvios da PM passaram a ser investigados. Segundo o levantamento do jornal Folha de São Paulo, o negócio somou quase R$3 milhões. A condição em que foram feitas as vendas indica que o tenente-coronel tinha pressa. Segundo o jornal, alguns imóveis foram vendidos por um valor menor do que o pago meses antes. Um apartamento em Guarujá, por exemplo, que custou R$235 mil, foi vendido por menos da metade desse valor em 2013, 2 anos depois da compra. José Adriano Filho, o imperador, como é chamado na Lava Jato da PM, está preso desde março. É suspeito de chefiar um suposto esquema que usava empresas fantasmas para fraudar licitações promovidas pelo Comando Geral da PM.
e que pode ter desviado 200 milhões de reais dos cofres públicos entre 2005 e 2012. A investigação descobriu que, no mesmo período, Adriano e parentes dele receberam 18 milhões de reais em depósitos. A média do salário do oficial era de R$ 9 mil por mês. Ele nega irregularidades. É impossível ter, porque eu tinha marcado tudo numa agenda, quando depositava e o saque em dinheiro e onde era destinado esse recurso. O senhor não tem mais essa agenda? Eu preciso ver se muita coisa eu deixei lá no DSA. Inclusive falaram que sumiu o processo, sumiu. Não sei, tudo eu deixei lá. Até cofre eu deixei lá. Também são investigados a mulher e os 2 filhos de Adriano, suspeitos de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O oficial admite parte dos crimes e procura fechar acordo de delação premiada. Tenta vincular outros oficiais às irregularidades e levanta suspeitas de que 18 coronéis, entre eles um deputado estadual, receberam recursos desviados da Polícia Militar. O advogado Luiz Antônio Nunes Filho, que defende o tenente-coronel, disse que só vai se manifestar nos autos do processo. O PT pediu pressa na análise da representação no Conselho de Ética contra o senador Aécio Neves do PSDB. O tucano deve, em poucos dias, definir se continua no comando do PSDB. Segundo o senador Humberto Costa, o pedido de representação contra o tucano chegou ao Conselho de Ética do Senado no dia 28 de setembro e os prazos já terminaram. Ele cobra do presidente do colegiado, senador João Alberto, do PMDB, que o caso entre na pauta. Quando Aécio foi afastado do mandato de senador em maio, pela primeira vez, o PMDBista arquivou um pedido de investigação contra o tucano. Agora, de acordo com o petista Humberto Costa, a representação foi entregue devido a um fato novo: o segundo afastamento de Aécio, determinado no mês passado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Decisão que foi derrubada por maioria do Senado nesta semana. E enquanto é alvo da oposição, Aécio Neves é pressionado para deixar de vez o comando do PSDB, do qual está afastado desde a revelação que pediu R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, da JBS. Aécio Neves ainda não definiu se vai renunciar ao cargo de presidente do PSDB. Na quarta-feira, Tasso Gereissati, presidente interino do partido, cobrou publicamente que Aécio deixasse a presidência e afirmou que o tucano não tinha mais condições de se manter no cargo. Ontem, Gereissati esteve em São Paulo, onde discutiu o assunto com o governador Geraldo Alckmin e com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E alguns aliados de Aécio também teriam o aconselhado a pedir licença do mandato de senador. Isto porque, longe do Senado, ele poderia preparar a defesa dele na Lava Jato. O juiz Sérgio Moro condenou à prisão 7 pessoas, entre elas pai e filho, considerados os lobistas do PMDB. Jorge e Bruno Luz respondem por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia foi aceita pelo juiz Sérgio Moro em abril deste ano, mas a sentença só foi publicada nesta manhã. De acordo com a condenação em primeira instância, funcionários da Petrobras e agentes políticos receberam propina durante a contratação de 2 navios-sondas da estatal. Na área política, Jorge e Bruno Luz, pai e filho, eram os operadores do PMDB e que, segundo o Ministério Público, depois distribuíam o dinheiro a políticos da sigla. Eles são acusados de intermediar o pagamento de 35 milhões de dólares entre 2006 e 2008 durante o governo Lula. Jorge Luz, o pai, foi condenado a mais de 13 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Já Bruno Luz foi condenado a mais de 6 anos por lavagem de dinheiro. Os dois foram presos nos Estados Unidos e agora estão detidos na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Na sentença, Moro afirma que Jorge e Bruno Luz fazem do crime de corrupção e de lavagem a sua profissão, visando seu próprio enriquecimento ilícito e de terceiros. Em depoimento a Moro, Jorge Luz confessou ter repassado propina aos senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho, ambos do PMDB. O lobista contou ainda que usou um banco na Suíça para fazer os pagamentos ilícitos. Em troca, eles dariam apoio político aos diretores da Petrobras, Nestor Severo e Paulo Roberto Costa. Ao todo, Moro condenou 7 pessoas, entre elas o empresário Milton Chaim, que fez acordo de delação premiada, mas foi sentenciado a mais de 6 anos de prisão por lavagem de dinheiro, e o filho dele, Fernando Chaim, a quase 10 anos de reclusão,
também por lavagem de dinheiro. As defesas dos condenados ainda analisam a sentença e dizem que vão se manifestar nos autos. Os senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho negam recebimento de valores ilícitos. A Polícia Federal fez nova operação da Lava Jato no Rio de Janeiro e em Recife. Segundo as investigações, o total em propina negociada por ex-gerentes da Petrobras em contratos com a Odebrecht chegou a 95 milhões de reais. A Polícia Federal prendeu o ex-gerente executivo da área internacional da Petrobras, Luiz Carlos Moreira da Silva. Segundo o Ministério Público, ele teria recebido mais de 5 milhões de dólares em conta mantida no exterior. O montante teria sido pago a título de propina pela contratação de uma empresa estrangeira para construir navios-sondas. Na estatal, ele era subordinado ao ex-diretor Nestor Cerveró, que já foi condenado na Lava Jato a mais de 15 anos de prisão. Ele fechou delação com a Justiça. Luiz Carlos Moreira da Silva já era réu na ação penal e hoje foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos de prisão, na mesma sentença que condenou os lobistas do PMDB. Para Moro, a prisão preventiva se fez necessária para evitar riscos à investigação. Ele é acusado de destruir provas. E numa outra frente de investigação desta nova etapa da Lava Jato, um mandado de prisão temporária também foi expedido contra o engenheiro Djalma Rodrigues de Souza. Ele só não foi preso porque passou por uma cirurgia. A prisão, então, foi substituída por medidas cautelares que incluem a proibição dele em sair do país e de ter contato com outros investigados. Djalma era diretor de novos negócios da Petroquisa, braço petroquímico da Petrobras. E, segundo as investigações, ele recebeu mais de 17 milhões de reais no Brasil e no exterior. Para os investigadores, há indícios concretos de que um grupo de gerentes da Petrobras se uniu para beneficiar a empreiteira em contratações com a Petrobras, mediante o pagamento de valores de forma dissimulada em contas no exterior. A investigação mostra que eles receberam propinas que chegaram a um total de 95 milhões de reais. Para os procuradores, o que chamou a atenção foi o aumento nos valores dos contratos da Odebrecht, que praticamente triplicaram graças a aditivos. 2 deles tiveram um aumento de pelo menos 1 bilhão e 800 milhões de reais. Para a força-tarefa da Lava Jato, isso foi o custo da corrupção. Depois da grande repercussão negativa, o presidente Michel Temer admitiu que deve fazer ajustes na portaria que modifica as regras do combate ao trabalho escravo. Em entrevista ao site Poder 360, Temer afirmou que pode acatar sugestões feitas pela Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge. Ela classificou a portaria como um retrocesso à garantia constitucional de proteção à dignidade da pessoa humana e pediu oficialmente 10 dias para que o governo se pronuncie e revogue a medida. Na segunda-feira, a portaria alterou a definição de trabalho escravo, os critérios de autuação dos fiscais e também a forma de divulgação da lista com o nome dos empresários nesse tipo de crime. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a portaria do trabalho escravo. Michel Temer adotou um novo modelo de administração. Ele governa o país seguindo o método conhecido como vai que cola. Fraco e impopular, o presidente é refém de apoiadores arcaicos. Para se manter no Planalto, Temer faz qualquer negócio. No seu governo, as coisas não são certas ou erradas. Elas são absorvidas ou pegam mal. A portaria que dificulta o combate ao trabalho escravo pegou mal, pegou muito mal. Ao perceber que a coisa não colou, Temer ensaia um ajuste na pose. Aconteceu a mesma coisa com um decreto de Temer para a exploração mineral numa área de reserva na Amazônia. O presidente anunciou a novidade de supetão. Pegou mal. Temer mandou refazer o decreto. Não colou. Submetido a uma gritaria internacional, Temer revogou o decreto e saiu de fininho. O que assusta no governo Temer não é a sua crueldade. Se os primeiros meses da atual gestão ensinaram alguma coisa, é que ninguém deve esperar qualquer tipo de hesitação altruísta do PMDB. Temer avança ou recua segundo a moral da sobrevivência. Assustadora mesmo é a sina dos brasileiros.
Depois de serem despudoradamente assaltados por sucessivos governos, os mais de 200 milhões de brasileiros passaram a ser governados por 200 deputados da bancada ruralista da Câmara, cuja prioridade é escravizar Temer para levar o Brasil até o século XVI. Boa noite. O ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, deixou hoje a cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio. Nussmann estava preso desde o dia 5 de outubro. Ele foi denunciado ontem pelo Ministério Público Federal por corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas e virou réu na justiça, acusado de intermediar o pagamento de propinas para que o Rio de Janeiro fosse escolhido a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. São acusados também o ex-diretor de operações e marketing do COB, Leonardo Grina, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e o empresário Arthur Soares, que é apontado como pagador da propina, mas está foragido. Todos são agora oficialmente réus na Justiça Federal. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a prisão preventiva decretada pelo juiz de primeira instância contra Carlos Nussmann não se justificava. 108 pessoas foram presas em flagrante em uma operação para combate à pedofilia em todo o país. No estado de São Paulo, a polícia prendeu 25 envolvidos. A operação, com o nome de Luz da Infância, foi deflagrada pela Polícia Civil e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ao todo, 143 mandados foram cumpridos e 151.508 arquivos rastreados. Segundo o Ministério da Justiça, o objetivo principal era desarticular o compartilhamento de pornografia infantil pela internet. Só no estado de São Paulo foram 37 mandados de busca e apreensão. 25 pessoas foram presas em flagrante. Com elas foram apreendidas vídeos, fotos em computador e até uma cartilha que orientava como abordar as crianças. São 23 casos de armazenamento. Então, são 23 flagrantes de armazenamento e 2 flagrantes de compartilhamento. Outras pessoas foram detidas em mais 3 estados e no Distrito Federal. Entre elas, um policial aposentado. 1.100 policiais participaram da operação, que também apreendeu computadores, celulares, drogas e até armas. Os peritos vão analisar os aparelhos para ver se houve divulgação de pornografia infantil e, assim, dar continuidade às investigações e prisões. A pena pelo crime de armazenamento é de 1 a 4 anos de reclusão, com direito à fiança. Já a divulgação desse tipo de conteúdo confere uma pena de 2 a 6 anos de prisão. Os criminosos serão ouvidos em audiência de custódia nos próximos dias. Um aluno entrou armado numa escola particular de Goiânia, matou 2 colegas de sala e deixou outros feridos. Ele tem 14 anos, é filho de um oficial da reserva da Polícia Militar de Goiás. O crime foi no Colégio Goiáses, escola particular de Goiânia. Segundo testemunhas, 30 alunos estavam na sala de aula quando o menino de 14 anos sacou uma arma e disparou várias vezes, acertando 6 estudantes. 2 morreram na hora e 4 ficaram feridos. As vítimas foram socorridas de helicóptero e levadas para um hospital perto da escola. A polícia acredita que o adolescente, que não teve o nome divulgado, pegou a arma do pai, que é policial militar. Segundo colegas, ele reclamava de bullying. Alguns alunos o chamavam de fedido. Hoje, um desses alunos levou para a escola um desodorante, o que teria provocado a reação do adolescente. Esse aluno foi um dos mortos. O assassino foi contido por alunos e professores quando recarregava a pistola .40. Ele foi levado para a sede da Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais. Outros 2 casos semelhantes chocaram o Brasil. Em 7 de abril de 2011, 12 adolescentes foram mortos na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro. Outros 13 ficaram feridos. O atirador, Wellington de Oliveira Menezes, de 23 anos, que era ex-aluno da escola, se matou. Ele tinha entrado na escola dizendo que faria uma palestra, portando 2 revólveres 38 e munição para recarga. Ele deixou uma carta que falava de questões religiosas e indicava que o ataque foi premeditado. Em 2013, houve o caso da família Pesseguini. 5 pessoas da mesma família foram mortas no bairro da Brasilândia, zona norte de São Paulo.
No dia 4 de agosto, o adolescente Marcelo Pesseguini, de 13 anos, teria atirado no pai, o sargento da rota Luiz Marcelo Pesseguini, de 40 anos, na mãe, a cabo Andréia Bovo Pesseguini, de 36, na avó materna e na tia-avó. Na manhã seguinte, o garoto foi à escola, voltou para casa e atirou contra a própria cabeça, com a pistola .40 da mãe. Essa é a versão da polícia. O garoto tinha distúrbios mentais. Na escola, ele contou a um amigo que teria matado a família e o chamou para fugir com ele. O caso até hoje gera dúvidas. Parentes não acreditam que ele tenha cometido o crime. O presidente Temer lamentou nas redes sociais a tragédia em Goiânia. Ele se disse consternado e expressou solidariedade às famílias. Na Somália, milhares de pessoas prestam homenagens às vítimas do atentado à bomba que deixou mais de 300 mortos na capital Mogadíscio. O funeral simbólico foi organizado porque nem todas as vítimas puderam ser levadas para mesquitas e enterradas imediatamente após o ataque, como manda a tradição islâmica. De acordo com autoridades, pelo menos metade dos mortos na tragédia não pôde ser identificada, devido à gravidade dos ferimentos. 2 caminhões-bomba com mais de 300 quilos de explosivos foram detonados perto de uma delegacia e de um mercado da capital. O ataque foi o mais mortal desde que o grupo terrorista islâmico Al-Shabaab iniciou o processo de insurgência em 2007. O presidente Temer exonerou hoje mais 8 ministros que têm mandato parlamentar para tentando conter a rebelião da base de apoio na Câmara dos Deputados. A manobra acontece às vésperas da votação da denúncia contra ele por organização criminosa e obstrução de justiça. A volta dos ministros ao parlamento é uma estratégia do Palácio do Planalto. Com as exonerações de hoje, chega a 10 o número de ministros que voltam à Câmara dos Deputados para garantir que a segunda denúncia contra Temer seja barrada no plenário na próxima quarta-feira. Na primeira votação, em agosto, Michel Temer teve o apoio de 263 parlamentares na Câmara. Mas nas contas atuais do governo, pelo menos 20 deputados mudaram de posição por pressões das bases eleitorais em seus estados. A perda de apoio pode enfraquecer o presidente da República na votação de outros projetos, nos 14 meses que ainda restam de governo. Os principais focos de resistência contra Temer estão no PSDB, no PSD e no PR, partidos da base governista. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o deputado estadual do PSOL de São Paulo, Carlos Gianazzi, sobre as eleições e a crise política. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, foi condenado pela 3ª vez. Hoje, ele foi sentenciado pelo juiz Marcelo Bretas a 13 anos de prisão dentro da Operação Mascate, que apurou a lavagem de dinheiro por meio de concessionárias e da compra de imóveis. Na Lava Jato, Cabral já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 14 anos e 2 meses de reclusão. No Rio, ele teve a condenação mais pesada até agora, 45 anos de prisão. Segundo o Ministério Público, o ex-governador liderava uma organização criminosa que saqueou o Estado em atos de corrupção. Ao todo, Sérgio Cabral é réu em 16 ações penais. O calor diminuiu hoje com a nebulosidade e algumas pancadas de chuva. Segundo a meteorologia, tudo indica que vem mais chuva por aí. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. Os meteorologistas mantêm o alerta para chuvas fortes no sul do Brasil. Uma nova frente fria avança pelo sul do país e provoca temporais entre o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul. No norte, acontecem aquelas pancadas de chuva associadas ao tempo bem abafado. Fim de semana de sol, calor e tempo firme, só mesmo entre o Espírito Santo, norte de Minas e a região nordeste. Vamos ver aqui como ficam as temperaturas amanhã? Em Floripa e em Porto Alegre, máxima na casa dos 25 graus, com tempo bem chuvoso. Em Campo Grande, apesar da chuva, faz até 31 graus. E no Rio, calorão, na casa dos 37 graus. Para São Paulo, o final de semana vai ser de tempo instável em todo o estado.
O dia não vai ficar totalmente fechado, não. O sol aparece na maior parte do tempo, mas há previsão de pancadas de chuva, principalmente no sul e no oeste paulistas. O calor diminui em relação a hoje pelo interior, mas ainda continua bem quente, viu? Teremos máximas de 29 graus em Marília e em Presidente Prudente e 36 graus em Votuporanga. No centro-norte faz até 32 graus em Franca, 33 em Barretos e 34 graus em São José do Rio Preto. No litoral, quem não se importar com a possibilidade de chuva vai poder aproveitar um dia quente na praia, com máxima de 30 graus em Santos e de 34 em Caraguatatuba. Para a capital, as chuvas acontecem mais a partir da tarde e em pontos isolados. Para essa próxima madrugada, teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde de 31 graus por aqui. No domingo, o calor já diminui bastante, a máxima cai para 26 graus. E para começar a semana, as temperaturas ficam só entre 15 e 20 graus na segunda-feira, com tempo fechado e chuvoso em toda a Grande São Paulo. Trabalhar na polícia é ter que aprender a conviver com a violência e, às vezes, ser vítima dela. Hoje você vai conhecer a história de um cabo da Polícia Militar que, depois de viver uma tragédia pessoal, decidiu adotar um novo estilo de vida. Para os adultos, ele é o Cabo de Paula, mas nas horas vagas e para as crianças virou o Capitão América. Esse é mais um personagem que é cara de São Paulo. Esta é a história de um super-herói sem identidade secreta. Eu já não sou mais nem o Cabo de Paula na polícia, eu sou o Cabo América. Luiz Carlos de Paula, o Capitão América mais famoso da cidade. Uma vez nós chegamos numa escola e a escola juntou toda a escola. Quando as crianças vieram, eles traziam um caderno, arrancavam uma folha e pediam para eu assinar. Aí eu comecei a dar autógrafo. O superpoder dele? Solidariedade. Hoje a missão foi entregar brinquedos para crianças carentes da Zona Sul de São Paulo. E ele não está sozinho. Veio acompanhado da Mulher América, esposa dele, do Batman, da Malévola e até do Mario Bros. E o mais importante, a bordo de sua moto toda estilizada, ele vai espalhando boas energias com a molecada. Se tem menos de 5 anos, eles acreditam que é de verdade. Tem uns que fazem assim, ó. É impressionante. Você gosta do Capitão América? Sim. Você andou na moto do Capitão América, não andou? Ele deixou. E aí, como é que foi? Foi muito legal. Tem dias que o policial recebe desafios ainda maiores. Luiz Carlos também visita crianças com câncer e, com seu escudo, entrega doses de esperança no tratamento delas. Quem vê nosso herói hoje assim, cheio de crianças por perto, nem imagina que a identidade secreta dele nasceu depois de uma experiência bem traumática. É que o Luiz levou 3 tiros de bandidos e quase perdeu a vida. Depois deste milagre, ele praticamente nasceu de novo. E nasceu rodeado de alegria. No dia 22 de maio de 2012, eu deixei a viatura do batalhão, deixei lá e fui vindo para casa. No caminho, vieram me assaltar. Eu tinha uma moto. E o ladrão, enfim, me deu 9 tiros, acertou 3. Eu não morri por muito pouco. Eu prometi para Deus que eu queria minha vida de volta, que eu ia fazer ela valer a pena. Valeu muito a pena e ele garante, precisando de ajuda, é só chamar. Para mim não existe filho de rico, de pobre, de policial, de ladrão. Aonde for me chamar, se for uma criança, eu vou de peito aberto. Na Bélgica, o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, explicou a iniciativa espanhola de suspender a autonomia da Catalunha. Segundo Rajoy, o governo catalão levou a situação a um impasse em relação aos planos de independência catalão. O Conselho de Ministros da Espanha se reúne amanhã para decidir o que fazer. Entre as medidas que podem ser adotadas está a convocação de eleições para mudar o governo da Catalunha. No segundo dia de reuniões do Bloco Europeu em Bruxelas, a cúpula do grupo afirmou que apoia as decisões espanholas para manter a unidade e estabilidade do país, mas não quer se envolver na mediação da crise espanhola.
Pesquisas apontam uma leve vantagem do presidente argentino Maurício Macri nas eleições legislativas no domingo. Se as projeções se confirmarem, o resultado pode ser o mais favorável a um governo nos últimos 32 anos. As eleições legislativas no meio do mandato de um presidente funcionam como um termômetro da popularidade do governo e costumam antecipar o resultado das eleições gerais, que serão daqui a 2 anos. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A política está meio confusa na Argentina, o que não é nenhuma novidade. Nesse próximo domingo, as eleições renovam 1/3 dos 72 senadores e a metade dos 257 deputados. E como era de se esperar, será um confronto entre peronistas da ex-presidente Cristina Kirchner e os liberais do presidente Maurício Macri. Cristina é candidata ao Senado pela província de Buenos Aires. Ela enfrenta o ex-ministro da Educação de Macri, chamado Esteban Bullrich. Em termos racionais, o confronto já teria a dimensão plebiscitária. Estaria em jogo a política econômica de Macri, que acabou com os subsídios e provocou no ano passado uma grande recessão. Mas a economia voltou agora a crescer e a inflação caiu pela metade. Eis que entrou em jogo um novo eleitor. Aliás, um cadáver de um rapaz de 28 anos, que morreu no dia 1º de agosto. Ele se chamava Santiago Maldonado. Era uma espécie de hippie que vendia bugigangas de artesanato. Pois ele entrou, sem ser chamado, num conflito de terras na Patagônia, entre os índios mapuches e uma empresa italiana. Na confusão, Maldonado sumiu. Passeatas por toda a Argentina exigiam informações sobre o paradeiro dele. Testemunhas afirmavam que ele tinha sido preso pela Polícia Federal Argentina. Na última quarta-feira, o corpo de Maldonado apareceu. Estava congelado dentro de um rio a menos de 300 metros do local do sumiço. Cristina Kirchner e os peronistas acusaram o presidente Macri pela morte do rapaz. Uma pesquisa do jornal Clarín mostrou que 40% dos argentinos acreditam que o episódio seria ruim para os candidatos do presidente. Cristina afirmou que Maldonado era o primeiro desaparecido do governo neoliberal. Juntou o desaparecimento com a tragédia de direitos humanos, que foi a última ditadura militar, aquela que terminou em 1983. Se houve truculência, a polícia deverá pagar pelo crime. Mas agora a polícia vai arrastar junto o presidente da República e os candidatos que ele apoia no domingo. É assim que o mundo gira. Boa noite. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL. O Campeonato Brasileiro tem um novo vice-líder, é o Palmeiras, que assumiu o posto beneficiado pelo tropeço do Santos no Recife. Celso Cardoso, difícil, né, de acreditar, o Palmeiras foi melhorando bastante. Está melhorando, chegou, né, junto com o mesmo número de pontos de Santos e Grêmio, só tem uma desvantagem no saldo de gols para o Grêmio, mas está ali, 9 pontos atrás do Corinthians. Mas o Santos deixou escapar a chance de ficar a 7 pontos do líder Corinthians e de quebra caiu para a 4ª colocação ao empatar com o Sport no Recife em 1-1. A demissão do técnico Oliver Coupe chegou a ser anunciada, mas depois foi revogada a pedido dos jogadores. Resultado ruim para o Santos, melhor para o Palmeiras, que voltou a sonhar com o título. A diferença que chegou a 16 pontos, né, para o Corinthians, agora é de 9, após a vitória sobre a Ponte Preta. Veja os gols. Jogando no Pacaembu, o Palmeiras abriu o placar contra a Ponte Preta com esse gol de Queno aos 27 do primeiro tempo. O time paulistano ampliou com esse belíssimo gol do colombiano Borja, que estava sem jogar desde o dia 21 de julho. Final, Palmeiras 2, Ponte Preta 0. Na Ilha do Retiro, Jean Mota deu o ótimo passe para Ricardo Oliveira bater cruzado e fazer Santos 1, Sport 0. Depois do intervalo, Rogério cruzou na área, a bola passou por todo mundo e enganou o goleiro Vanderlei. Final, Sport 1, Santos também 1. No Barradão, Ribamar de cabeça colocou o Atlético Paranaense na frente do Vitória. De pênalti, Neilton deixou tudo igual, 1-1. Após boa jogada de David, Trellis virou o marcador para o Vitória, 2-1. Mas o Douglas Coutinho e Ribamar, outra vez de cabeça, decretaram mais uma virada na partida. Final, Atlético Paranaense 3, Vitória 2.
O resultado manteve o time baiano como o pior mandante do Campeonato Brasileiro. Na Ilha do Urubu, gol só no segundo tempo para Flamengo e Bahia. Hever abriu o placar para os rubro-negros. De pênalti, o colombiano Mendonça igualou o marcador. Mas no final da partida, o Flamengo se impôs e voltou à frente do placar. Hever mais uma vez fez 2-1. E Diego, marcando 2 gols em 2 minutos, decretou a goleada flamenguista por 4-1. Com a vitória, os rubro-negros subiram para a 6ª posição no Brasileirão. Celso, e essa demissão do Levir Coupe? Bom, primeiro prova a incompetência e o amadorismo da diretoria santista. Não faz o menor sentido. Estava demitindo justamente por pressões de conselheiros e ele não é o responsável pela campanha do Santos. Aliás, campanha boa, diga-se de passagem, né? O Santos está a 9 pontos do líder, mas depois voltou atrás. Viu a bobagem que fez e acabou recuando, mantendo o treinador até o final do ano. Teve pichação de muros também, torcedores reclamando, protestando com a campanha do time, mas isso é inaceitável. O time que está aí brigando pelo título a 9 pontos do líder não pode ter esse tipo de situação. E agora no caso do Palmeiras, você acha que o Palmeiras aí pode ser um vice-líder, pode encostar no Corinthians? Para você ter uma ideia, vamos imaginar que aconteça o pior para o Corinthians. Perca para o Botafogo e perca da Ponte Preta, 2 jogos fora. O Palmeiras ganha do Grêmio, que vai jogar com o time reserva. Pode igualar. Vai jogar com o Corinthians 3 pontos atrás. 3 pontos atrás, é verdade. Então, a esperança é muito grande lá no Palmeiras. Tá certo, Celso. Boa noite para você. É com você, Gamberini. A secretária nacional de Cidadania da gestão do governo federal, Flávia Piovesan, disse ao jornal Folha de São Paulo que vai deixar o cargo para integrar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esta semana, ela criticou abertamente o governo por causa das mudanças nas regras para inspeção do trabalho escravo. Piovesan diz que enfrentou pressões internas, principalmente do Ministério do Trabalho, e que deixa o governo com a consciência tranquila. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O governo Temer mudou um tanto a definição legal do que é trabalho escravo, trabalho forçado e coisas assim. Deu confusão. Não é a primeira vez em que o governo baixa uma medida ouvindo mais a voz dos empresários do que do resto da sociedade. Nem vai ser a última. Daqui a pouco, o Congresso pode votar uma grande mudança na lei dos planos de saúde. É ainda um projeto de lei, mas é imenso. Mas, para dar um aperitivo desse projeto, a gente pode dizer que uma das ideias é liberar os aumentos do preço dos planos para maiores de 60 anos, que agora é vetado. Vai dar alguma ou muita confusão, como se pode imaginar. Até agora, apenas empresas do ramo e alguns economistas são favoráveis às mudanças. O problema com a portaria do trabalho escravo não vai ser o único na área trabalhista. Agora, em novembro, entra em vigor justamente a reforma trabalhista, aprovada neste ano no Congresso, com grande apoio do governo Temer. Juízes, procuradores e fiscais do trabalho prometem barrar a aplicação de várias das mudanças previstas na reforma. Dizem que vários itens são inconstitucionais, como a possibilidade de terceirização ampla e a contratação por trabalho temporário, intermitente, por algumas horas do dia. Vai dar mais confusão. No caso específico do trabalho escravo, o Ministério do Trabalho baixou uma portaria nesta semana, tornando mais rígidas as definições do que seria trabalho escravo, ou forçado ou degradante. Além do mais, a norma diminui o poder dos fiscais do trabalho e diz que apenas o ministro do Trabalho tem poder de dar a ordem de publicar a lista suja das empresas que sujeitam trabalhadores a condições degradantes ou parecidas com a da escravidão. A portaria é tão mal redigida e os critérios parecem tão rígidos que, dizem os críticos, quase nada agora poderia ser enquadrado na categoria de trabalho escravo. Os procuradores do trabalho, da República, fiscais e um mundaréu de gente criticam a portaria. Empresários do campo, da construção civil e da indústria aplaudiram a mudança. Temer diz que o governo vai revisar a portaria, mas só depois que o Congresso votar se aceita ou não a denúncia contra ele. Até lá, o presidente precisa do voto dos ruralistas. Boa noite. O Ministério dos Transportes confirmou hoje que o governo está reavaliando a decisão de passar à iniciativa privada a gestão do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo.
O aeroporto estava na lista das privatizações anunciadas pelo governo no começo do semestre, mas o ministro Maurício Quintela admitiu que Congonhas pode ficar de fora, atendendo a pressões de aliados de Michel Temer na Câmara dos Deputados, que vão participar da votação da denúncia contra ele na próxima quarta-feira. Vamos agora com a entrevista do dia, gravada por Maria Lídia Flandoli, sobre os caminhos do PSOL nesse ano pré-eleitoral. Entrevisto o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL de São Paulo. Muito boa noite, deputado. Obrigada por estar aqui. Uma oportunidade para uma reflexão sobre os caminhos do PSOL, principalmente de olho em 2018. O PSOL votou fechado naquela sessão da Comissão de Constituição e Justiça a favor da investigação contra Michel Temer e ministros. Essa oposição sistemática a Michel Temer é uma convicção política ou é uma estratégia política, considerando as pretensões do PSOL para as eleições do ano que vem? Olha, Maria Lídia, a luta contra a corrupção sempre fez parte do programa e da prática do PSOL. Então, a nossa votação da Comissão de Justiça faz parte da história do PSOL da luta contra a corrupção, até porque o Temer é o chefe da quadrilha. Hoje o Brasil está sendo administrado por uma grande quadrilha, Temer, Padilha, o Moreira, né, com um grande apoio de uma parte significativa também de criminosos do Congresso Nacional. Então a nossa luta no Congresso Nacional é para fazer contraponto a toda essa situação que está tirando a credibilidade do Congresso, do Executivo e até mesmo do Judiciário. Ainda nessa sessão de ontem, Gianazzi, um deputado, um parceiro de partido, Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, ele foi muito duro no discurso, chamou muita atenção o tom da fala dele, que ele disse que ele tinha nojo daquela sessão que estava acontecendo lá, chamou Temer até de bandidão. Aí eu pergunto a Carlos Gianazzi, que é chamado deputado da educação, esse jargão carregado, usado assim, ele beneficia o seu partido, as pretensões do PSOL, que são pretensões altas, de crescimento, de avanço, de aumento de bancada. Ajuda vocês um discurso com aquele tom? Não, eu não faria, mas eu entendo ali o ambiente, a situação é tão insustentável em Brasília, no Congresso Nacional e no Executivo, que nós chegamos a esse nível. Acho que foi no calor da hora que ele disse isso, porque ele é muito educado, não faz parte do comportamento do nosso deputado. Mas acho que foi no calor da hora, ele estava sendo muito agredido também. E aquela sessão era uma sessão com cartas marcadas, né? O Temer comprou, a comissão comprou o Congresso Nacional com as emendas, com as benesses, então as pessoas ficam extremamente irritadas, o povo brasileiro está muito irritado. Eu acho que o nosso deputado Glauber falou ali representou muito o que sente a população brasileira. Bom, eu vi agora um outro assunto, eu vi o seu discurso na Assembleia Legislativa contra aquela portaria do Ministério do Trabalho que mudou as regras para o combate do trabalho escravo no Brasil. Acha possível que aquela portaria tenha sido baixada com o objetivo de tirar Michel Temer do centro do noticiário, das atenções de toda a população, para desviar a atenção e abrir um outro flanco de debate? Porque era previsível a oposição a essa portaria. E, de fato, está acontecendo dentro do próprio governo. Na verdade, nós temos muitas pautas regressivas. Esse governo só traz pautas regressivas, reforma trabalhista contra os trabalhadores, lei da terceirização contra os trabalhadores, reforma da Previdência contra os trabalhadores. E essa é uma pauta que ele, na verdade, está atendendo aos ruralistas. Ele está, para manter o seu cargo na presidência da República, ele está cedendo à bancada ruralista que
pediu a ele que fizesse essa alteração na portaria. Mas que, o senhor na verdade, acha isso ou o senhor tem provas de não, que foi isso? Não, eu tenho certeza que é houve isso. esse pedido para fazer essa... Não, ele está cedendo à pressão de vários grupos econômicos, né? Os grupos do agronegócio, os grupos, a bancada evangélica intolerante que existe dentro do Congresso Nacional. Então ele está... Para se manter no cargo, ele está entregando tudo, os anéis, os dedos, porque o grande medo dele é perder a presidência e ir direto para a cadeia. Esse é o grande medo dele, essa grande preocupação do Temer. Então ele está literalmente comprando os deputados, os senadores, com as emendas parlamentares, com os cargos, com as benesses. Agora, eu vejo que o PSOL está assim, muito animado com a possibilidade que a eleição passada mostrou de crescimento progressivo, considerando todo o trabalho da Lava Jato, os partidos todos terem sido atingidos e vocês do PSOL não. E também vocês pretendem ter candidato próprio à presidência da República. Como Chico Alencar já disse que desistiu, o nome de Guilherme Boulos, líder do MTST, está sendo muito falado como sendo o futuro candidato do PSOL. É isso que vai acontecer, que vocês pretendem? Nós vamos ainda ter o nosso congresso, mas tem outros nomes. O nome dele ele não é filiado ao PSOL, né? É um nome ventilado, mas nós temos a Luciana Genro, também, que é um grande nome. Nós temos o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que é o filho do Plínio de Arruda Sampaio, que pode ser um possível candidato. Nós temos o Vladimir Safatli, também professor da Universidade de São Paulo, de filosofia. Nós temos vários nomes, mas ainda isso não foi decidido. O nome do Boulos é um deles, é um nome ventilado, mas ele não está filiado. É candidato próprio, é certo que o pessoal vai ter? Com certeza, o pessoal terá a candidatura certa à presidência da República e aqui ao governo do estado de São Paulo também. Nós vamos disputar as eleições para que as nossas bandeiras, as nossas reivindicações se tornem políticas públicas e uma legislação perene na sociedade. Ok, eu agradeço muito seus esclarecimentos, suas informações. Obrigado, Maria Helena. Uma boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Jornal da Gazeta.